cobre ela com teu sangue. Deus, usa a tua filha como canal de bênção nele hoje, Senhor, para nós. Repreenda todo impedimento e embaraço, Senhor amado, mas que teu Espírito venha, Senhor, derramar com unção, papai querido, conhecimento da sabedoria, papai, sobre a tua filha nesta hora, papai, para que o teu nome em tudo seja glorificado. Amém. Amém. Rompendo em fé, né? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Mas nós vamos falar também da esperança. E hoje nós vamos meditar no livro de Romanos. Romanos 15, versículo 13. Da outra vez o louvor foi muito forte também, em comum acordo com a pregação, né? Que foi quando Jesus estendeu a minha mão, a última vez que eu vim pregar aqui. E eu falei exatamente sobre isso. E hoje eu vou falar exatamente sobre fé. E foi o louvor que Deus escolheu, né? Romanos 15, 13 diz assim a palavra de Deus: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, e por sua confiança nele, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esperança vem da palavra grega elpis e traduz uma ideia de uma expectativa daquilo que é bom, daquilo que é feliz, uma sensação de estar esperando algo que vai alegrar o nosso coração, que vai trazer um ambiente de paz. E olha só o que Paulo apresenta a Deus no livro de Romanos. Ele apresenta como Deus da esperança. Romanos 15, versículo 13. Paulo apresenta Deus como Deus da esperança, o Deus da paz, o Deus da consolação, o Deus da paciência. E essas virtudes todas, que são atributos eternos, pertencentes ao divino, esses atributos são comunicados para nós também. E olha só o Salmo 33, 20, que diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, aleluia, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Mas como era essa esperança do Antigo Testamento, da Antiga Aliança? Não era nos mesmos moldes da Nova Aliança. Na Antiga Aliança, eles esperavam por um Messias. Eles esperavam pelo estabelecimento de um reino prometido a Davi. Mas Paulo vem em Colossenses e diz: Cristo em nós, esperança da glória. Em Cristo, toda aquela esperança da Antiga Aliança se cumpre. Em Cristo, a obra redentora dele estabelece todas as promessas feitas aos patriarcas. E olha só, Colossenses 1, 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Deus não é um Deus de acepção. Paulo apresenta esse Deus que inclui toda a humanidade, não só judeu, mas também gentil. Isaías vem e ele diz: quem creu em nossa pregação? A quem foi estendido o braço forte do Senhor? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Não há, de maneira nenhuma, nenhum que é excluído dessa tão grande salvação. Mas Deus exige uma responsabilidade nossa, um requisito que está aqui dentro de nós, que foi plantado no nosso coração: a fé. A fé, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que as coisas que não existam passem a existir. E olha só, a fé, ela olha a obra de Cristo como fundamento da salvação. A esperança, ela simplesmente vai olhar para a consumação dessa obra de Cristo. Como Paulo escreve aos Colossenses: Cristo em nós, esperança da glória. E que esperança é essa? É a esperança dessa consumação dessa obra que se iniciou na cruz do Calvário. E essa consumação será quando ele virá em glória. E todo esse sofrimento nosso não mais existirá.
E olha só, nós temos plena certeza da nossa salvação, nós temos plena certeza dessa esperança da glória, mas nós ainda estamos em corpo não glorificado. E isso o que significa? Aflições. Nós estamos inseridos num contexto de aflição, de enfermidades. Nós estamos inseridos num contexto de lutas, de tribulação. E é por isso que Paulo vem em Romanos 5:2, ele escreve assim: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Forte, né, gente? É forte. Como que nós podemos nos gloriar nas tribulações? Mas olha só o que ele explica. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. A esperança, ela é fruto de quê? Da tribulação. Começa com a tribulação, que vem a experiência, que vem a paciência, que vem a esperança. Algo que para nós, naturalmente falando, é difícil de compreender, né? Por que temos que ter tribulações para que a nossa fé redunde no nível de esperança e nós não venhamos a perder essa tão grande salvação? E olha só, o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. A caminhada cristã, Patrícia, ela não é só pelos picos e pelas montanhas, não. Ela é em humildade pelos vales. E a Bíblia diz, Jesus chega para os discípulos e diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e dia após dia me siga. Aquele que não carrega a cruz também não participa da glória que há de ser revelada. Essa é uma condição. O caminho nosso não é largo. O nosso caminho, Mário, ele é estreito. Ele é pelos vales. Mas nós temos uma esperança, a esperança da glória, a esperança que nesse nosso corpo, que não é glorificado, ele sofre, ele geme, esperando a adoção de filhos. E toda a criação também geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Paulo, ele deixa muito bem claro isso no livro de Romanos. Ele diz que toda expectativa da humanidade está voltada para a adoção de filhos. Por quê? Por isso nós clamamos: Abba, Pai. Por isso é que nós entendemos que os nossos sofrimentos aqui não são maiores do que a glória que há de ser revelada. E por que para o crente, nele, é tudo tão mais difícil? Porque não há nenhuma vantagem para o reino das trevas e nos deixar totalmente livres de sofrimentos. Ele vai querer o tempo todo lutar contra o bem maior que nós temos guardado aqui, que é a nossa salvação. E nós vamos sim passar por esses vales, mas sabendo que quem prometeu, que quem começou a boa obra é fiel para terminar essa boa obra. E ele diz para mim e para você hoje: olha, os sofrimentos que você tem na sua carne nunca serão maiores do que a glória que há de ser revelada no dia em que eu descer em grande glória. E você estará à minha direita, eu direi: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu não tinha teto e você me abrigou, eu estava preso e você foi me ver. E nós vamos dizer: Senhor, quando é que nós te vimos assim? Ele vai dizer: quando você fez a um dos meus pequeninos, era a mim que você estava fazendo. Glória a Deus. E esse evangelho que é pregado a toda criatura, que Isaías anunciou, quem deu crédito à nossa pregação, ele foi confiado a mim e a você, está aqui nas nossas mãos. E essa é a esperança da glória que temos, como instrumento e portadores da glória dele. Nós pregamos esse evangelho, mas é um evangelho de cruz. Não é um evangelho de um caminho largo que leva à perdição. E quando nós temos no nosso corpo, como a nossa amiga do louvor está com Covid,
É difícil chegar para Miriam e dizer se glorie nessa tribulação. Mas Paulo vem e diz, nós estamos nos gloriando na esperança da glória, vamos também nos gloriar nessa tribulação. Porque nós sabemos que essa tribulação que Miriam está passando hoje vai produzir nela uma esperança que vai levar a uma paciência. E olha só, a fé também, ela vai trazer o amor de Deus que inclui os irmãos. Porque quando Cristo começa a boa obra na cruz, para ser consumada em sua vinda, Ele não excluiu o judeu e não excluiu o gentil. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Nós temos que ter o vínculo da paz. Nós temos que nos esforçar para que esse vínculo da paz esteja incluindo todos no mesmo propósito. O regozijo na esperança da glória em Cristo Jesus. E esse é o nosso papel. O forte não pode simplesmente desprezar o fraco. O que come carne não pode desprezar o que come legumes. Paulo vem e traz toda essa dinâmica da inclusão de todos os irmãos no propósito da salvação e da comunhão. E olha só, Abraão foi o pai da fé. Ele creu quando Deus o fez a promessa, o corpo dele estava amortecido, de Sara também. Contra a esperança, ele creu na esperança. Olha que frase mais aparentemente contraditória, mas que tem um peso espiritual de um elemento que Paulo descreve lá na frente, muitos milhares de anos depois. Contra a esperança, por quê? Porque humanamente falando, era impossível que um corpo amortecido de um homem, mas o corpo amortecido de uma mulher, viesse ter esperança de gerar um filho da promessa. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, Paulo afirma, né? E em Hebreus diz que contra a esperança, Abraão creu. E foi-lhe imputado isto como justiça. E olha só, o que Paulo escreve aos irmãos de Efésios: esperança da vossa vocação, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? Fomos eleitos, fomos predestinados. E essa predestinação não é uma escolha de Deus. Maria José vai ser salva, Gabriel não vai ser salvo. Isso não existe. É da vontade de Deus que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa predestinação significa aquele que ama a Deus, todas as coisas vão concorrer para o seu próprio bem, segundo o propósito dele. Qual é o propósito dele? Ele escolheu a criação. Ele um dia chegou e disse: haja luz, houve luz. Haja criação de águas, separação de firmamento. E ele no sétimo dia descansou de toda a sua criação. Ele escolheu a criação, escolheu o homem como coroa dessa criação. Para quê? Para cumprir um propósito maior. O propósito maior de um dia estarmos na glória juntamente com ele, participando de tudo que é coisa lá do alto. Por isso, ele vem e diz: não olhe para as coisas da terra, busque as coisas que são lá do alto. E olha o que Pedro também, nessa mesma ideia de Paulo sobre a esperança, ele escreve: bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
A esperança é uma âncora da nossa alma em meio às tribulações. Quantos aqui estão sem tribulação? Eu não estou. Ontem foi um dia tão difícil para mim, tão difícil, e eu estava preparando essa mensagem. Eu falei assim, eu vou tirar o dia de amanhã, de sexta-feira, né, de quinta, para dar uma lida, né, para estudar melhor. Mas foi um dia com tanta tribulação que eu me peguei nisso aqui e falei, Senhor, falei para o meu filho, a vida do crente, eu falei para ele, né, dirigindo, não é pelas montanhas e nem pelos picos, é pelos vales. E vamos nos gloriar pelo que aconteceu hoje. Porque se nós nos gloriamos pela esperança da glória que há de ser revelada nesse corpo que geme esperando a redenção, a adoção de filhos, seremos co-herdeiros e herdeiros na glória eterna. E foi um dia muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu falei, Deus, é como se fosse uma teia de aranha. Eu comecei a orar e falei, Senhor, essa teia de aranha vai sair. Em nome de Jesus, porque eu tenho esperança da glória. Eu sei que eu estou gemendo hoje, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E tem o dia seguinte, tem a esperança do dia seguinte. Então, qual a diferença entre viver na esperança da glória e viver sem fé, sem esperança? Nós conseguimos vencer o dia mal. E quando nós conseguimos vencer o dia mal, o dia seguinte, ele traz um espelho e nós vamos transformados pela própria imagem dele de glória em glória. E nós vamos tendo uma visão voltada para a obra de Cristo e para a consumação desta obra. E nós somos capazes de continuar caminhando. Quantas vezes, né, nós nos encontramos em dificuldades financeiras, em saúde da gente sendo tão atacada, mas quando nós percebemos que aquele vale, ele não é nada diante do sacrifício de Jesus, diante da obra que foi consumada, lá, começando pelo Getsemane, começou, aliás, quando Judas dá um beijo nele, de traição, nós falamos, Senhor, os teus sofrimentos sublimam os nossos sofrimentos, vão muito mais além. E olha só, eu tenho mais um tempo, Maria José? João também, ele escreve... Pode terminar 10 para as 8. Tá. João também, ele escreve sobre essa purificação da esperança. Ele diz assim, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O escritor de Hebreus também, no capítulo 6, ele expressa a completude de sua atividade na alma. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Esse é o segredo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa salvação, como que ela se processa? Quando Jesus vem ou quando nós vamos para Jesus, nós estaremos livres do assédio do pecado. E aí nós não precisaremos mais de quê? De lutar contra o pecado. Porque essa tão grande esperança da glória, essa viva esperança, ela já se efetivou em nós. Mas enquanto estamos com o corpo aqui, esperando a adoção de filhos, de co-herdeiros com Ele, nós vamos sim ter tribulações e teremos que nos gloriar nessa tribulação. É um termo tão contraditório, né? Como que eu vou me gloriar numa tribulação? Mas esse é o recado meu para mim, para você hoje. Aleluia. Olha só, quem é do mundo consegue enxergar e entender o valor dessa palavra, se gloriar nas tribulações? E se nós não vigiarmos, nós vamos murmurar, porque ontem eu comecei falando, epa, peraí, já queria murmurar. Eu olhei para o meu filho e falei assim, não, eu sou salva, eu sou remida, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, eu preciso ter uma postura diferente. Nós temos que a cada segundo estar nos policiando para que nós venhamos nos gloriar nas tribulações. E olha só, de novo a ideia do congregar. Eu sempre gosto de falar nas minhas pregações sobre o congregar. Por quê? Porque é o consolo pela fé mútua. E olha só, Paulo fala sobre o egoísmo, que deve ser banido no meio do povo.
ele pede que um aceite o outro, sem discutir opiniões. Sim, com certeza. Ele diz que um tem o dom da cura, que o outro tem o dom da revelação e que um não pode invejar o outro. E que se Deus me deu esse dom, Ele deu para mim, mas Ele deu um outro para você que é tão semelhante ao meu. Não existe um dom maior ou menor. Não existe o dom da intercessão diferente do louvor, porque o louvor é uma palavra da Bíblia que está sendo entoada, mas ela está sendo ministrada como eu estou ministrando aqui, falada. Sim. A intercessão, Paulo fala também que nós somos tão frágeis e fracos, que até somos fracos nas intercessões. Ele diz que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós e leva a nossa oração ao Pai conforme tem que ser, porque nem orar como convém nós sabemos. Olha só o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos um vaso de barro que se quebra e ele se refaz na mão do oleiro, e nós como vaso não podemos dizer ao oleiro: por que me fazes desse jeito? Nós não podemos questionar. O que nós podemos fazer é ter essa viva esperança para que um console o outro, um ajude mutuamente o outro, um seja inserido no contexto de esperança da glória e puxe o outro também. E é esse ambiente de vínculo da paz que Paulo vem e diz: e quanto depender de você, o quanto depender de mim, mantemos a paz. Amém. E olha só também, que eu gosto muito, gente, de Paulo, sabe? Ele diz também que as dúvidas que nós temos que ser lançadas, temos que lançar nele. Por quê? Porque quando Paulo ele é chamado para o ministério dele, ele estava tão arraigado no judaísmo que não estava errado não, ele estava super certo. Ele fazia com afinco. Ele era fariseu, ele era, sabe, totalmente aplicado na lei de Moisés, mas ele estava tão focado no judaísmo que ele não conseguiu entender a graça, o valor da dispensação da graça que estava nascendo ali. E quando as vendas dos olhos dele caem, ele passa a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E por isso ele deixou de lado tudo aquilo que ele guardava como essencial. E Deus quer dizer para mim, para você: tem tantas amarras, tantas correntes na nossa vida que Ele quer que nós venhamos a pedir a quebra dessas correntes para que a nossa alma seja livre e tenha viva esperança naquilo que é importante. O que é importante? A volta de Cristo. Aleluia. A volta de Cristo, porque nós estamos no século mau. Nós, como Paulo disse, já estamos para chegar, né? Para conseguir. E olha só, Abraão, dando glória a Deus, se fortificou na esperança e lutou contra a esperança. E nas tribulações que ele viveu, que não foram poucas, ele conseguiu manter a fé no nível de produzir o efeito da promessa. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Não é uma fé superficial que Ele cobra de mim e de você. Nós devemos andar nas pisadas da fé de Abraão. Porque a fé de Abraão, ela foi imputada como justiça. E ele, como nós hoje, passou por tribulações e que ele teve que se gloriar também nas tribulações. E Deus diz para mim e para você hoje: como está a sua esperança da glória? E eu quero ler mais um versículo aqui, porque eu gosto muito desses versículos que falam sobre esperança. Tito, quando Paulo escreve a esse amigo dele,
ele diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso, de boas obras. E João 14, versículo 7, porque Jó 14, versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ao envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta, porém morto o homem é consumido, sim. Morrendo o homem, o espírito, então onde está ele? Isso que é a maior dádiva do Senhor, a salvação. Jó, quando escreve isso, ele estava na maior das tribulações dele, e ele faz esse texto numa linguagem poética. A árvore morre, mas ao cheiro das águas ela revive, e o homem cai, ele tomba, e o espírito dele onde estará? E Deus diz para mim, para você hoje, esperança da glória, o seu espírito estará na eternidade junto com ele, e isso é que importa, porque se esse corpo mortal se dissolver, o Espírito é eterno, ele estará na glória. Amém? Cristo em nós, esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.